Meus queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, estamos reunidos hoje, domingo, dia do Senhor, para participarmos desse nosso encontro semanal com o nosso Deus da Bíblia e com a nossa comunidade. Queremos, em primeiro lugar, agradecer o mês de julho que terminou, chamado mês de férias, né? Mas aqui para a nossa paróquia não foi mês de férias, né? Nós tivemos bastante trabalho no mês de julho e queremos agradecer tudo aquilo que o bom Deus realizou em nós. No mês de julho nós concluímos a ampliação e reforma da igreja. No mês de julho nós recebemos o nosso bispo em visita pastoral. No último fim de semana de julho, a grande festa de São Cristóvão, que foi um sucesso. Eu agradeço a todos que direto ou indiretamente colaboraram com essa festa. Então queremos em primeiro lugar agradecer o mês de julho, sem contar que o mês de julho ainda nos deu 2 luas cheias. A lua azul, né? Dia 31 estava linda, até isso nós tivemos. Muito trabalho e 2 luas cheias para nos alegrar com a beleza de Deus. Pelas criaturas nós chegamos ao Criador. Sem contar que no último dia de julho também o nosso ipê amarelo floresceu. Então, sinais do amor de Deus, da beleza de Deus. Então queremos agradecer o mês de julho e pedir as bênçãos para o mês de agosto, o retorno das aulas, fim das férias. E quando começa agosto, aí o ano termina rapidinho, porque o segundo semestre é muito curto, com muitas atividades. Daqui a pouco chega o Natal e o fim de ano. Depois, nós iniciamos hoje o mês vocacional, melhor ontem, com o aniversário da cidade de Bauru, por quem rezamos pela nossa cidade, pelos nossos governantes e autoridades, e por todos os habitantes desta cidade que nos acolhem. Então ontem começamos o mês de agosto. O mês de agosto é um mês temático, ou seja, durante o mês de agosto vamos refletir sobre o tema vocacional, sobre as vocações. A palavra vocação significa chamado de Deus, chamamento. Deus nos chama para alguma missão nesse mundo. Não estamos aqui por acaso. Todos nós temos um papel a desempenhar nesse mundo, nessa nossa vida temporal e terrena. Vocação é isso, é assumir o chamado de Deus para nós. E quando a gente assume o chamado de Deus para nós, a gente é feliz, é realizado, né? Porque a felicidade consiste em orientar a nossa vida segundo a vontade de Deus, segundo o chamado de Deus, não qualquer chamado. Nesse sentido, a nossa profissão, quando ela é vivenciada com fé em Deus, a nossa profissão se transforma em vocação. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos no trabalho, na família, na sociedade, na igreja, é uma resposta ao chamado de Deus. É uma vocação, porque é feito com amor, por amor, com fé, né? Então, com fé, tudo se transforma em vocação. Mas, de modo especial no mês de agosto, nós vamos refletir, pensar sobre algumas vocações específicas. No primeiro fim de semana, que é este, nós vamos rezar pelas vocações sacerdotais, os padres, os bispos e diáconos, os ministros ordenados. No próximo fim de semana, dia dos pais, a vocação à paternidade, à maternidade, à família. Começa a semana da família. Depois a vocação à vida consagrada, religiosa. Depois a vocação dos catequistas, dos educadores da fé. Nós temos os nossos catequistas, as nossas catequistas, mas todos nós somos educadores da fé. Pais, padrinhos das crianças que vão ser batizadas, enfim. E depois a vocação dos leigos, que são todos os batizados que têm o seu papel na igreja e na sociedade. Então vamos rezar pelas vocações, pedir que o Senhor envie operários para a messe. Temos poucos seminaristas, poucos padres, né? Então vamos rezar
para que o Senhor envie mais operários. Temos aqui um seminarista conosco, o Abner, que é aqui da nossa comunidade. Então precisamos rezar pelas vocações, pelos padres, pelo nosso bispo, pelos nossos diáconos que temos aqui na diocese. E cada um peça a Deus pela sua vocação. Qual é o meu papel nesse mundo? Senhor, me ajude a cumprir bem o meu papel nesse mundo, a dar um sim generoso ao vosso chamado para mim, para que eu passe por este mundo fazendo bem, para que eu deixe uma marca, um rastro de bondade, de luz nesse mundo. Por isso, tudo que nós fazemos nesse mundo por amor e com amor é uma vocação, é uma resposta ao chamado de Deus. Falando em chamado de Deus, Deus nos chama para uma vida nova. É a segunda leitura de hoje. São Paulo diz que devemos deixar de lado o homem velho e buscar o homem novo, ou seja, uma criatura nova, uma pessoa nova. Cristo pode nos renovar. E quando Paulo fala homem novo, mulher nova, pessoa nova, não é no sentido exterior, é no sentido interior, que é mais difícil. No exterior a gente dá uma maquiada e fica bom, né? O duro é mexer no interior, é aí que a coisa pega. E Paulo diz que o homem novo, que a pessoa nova, é aquela que busca renovar o seu espírito e a sua mentalidade. Aqui a coisa pega. Como é difícil mudar o nosso interior, o nosso ser. Porque se a gente melhora o nosso ser, a gente melhora o nosso agir. Então, renovar o nosso espírito em Cristo e renovar a nossa mentalidade em Cristo. Tem gente que é difícil de mudar a maneira de pensar e viver as coisas. Veja o tema do preconceito e tantos outros temas que estão enraizados em nós, e a gente não consegue se libertar disso, pelo amor de Deus. Como é difícil, como é difícil mudar a mentalidade, como é difícil ver as coisas com os olhos de Deus, com os olhos do amor, do respeito, da misericórdia. O Papa tem insistido tanto nisso, e a gente insiste em ver as coisas com os nossos critérios. Por isso não é fácil mudar a maneira de pensar e de agir. Se a gente quer ser uma nova criatura, peçamos a Deus que Ele renove a nossa mentalidade, às vezes tão estreita, que Ele renove o nosso espírito, que Ele nos ajude a viver a justiça e a santidade, como está aí na segunda leitura. Aliás, a vocação primeira do ser humano é ser santo. Ser santo significa viver a vontade de Deus, o projeto de Deus, ver as coisas com os olhos de Deus. Isso é ser santo, não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Bom, a primeira leitura, vejam, o povo estava na escravidão do Egito, sofrendo, e aí Deus envia Moisés para tirar o povo daquela situação, porque Deus não quer os seus filhos na escravidão. Paulo diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Envia Moisés, acompanha o povo na travessia do Mar Vermelho e promete a terra prometida, né? A terra para o povo, a terra que é o lugar de realização e de felicidade. Mas entre o Egito, entre a escravidão e entre a liberdade, existe um caminho longo que é o deserto. E na hora que a coisa apertou, o povo começou a murmurar. Isso ainda acontece entre nós, com frequência. Nós fazemos a mesma coisa, né? Quando as coisas vão bem, tudo bem. Quando vem uma situação difícil, uma crise, uma provação, a gente briga com Deus e briga com o mundo, e começa a ir para lá e para cá, procurando aqui, procurando ali, né? A gente faz isso, a gente murmura. Muitas vezes nós somos ingratos para com Deus, como foi o povo lá no deserto. Se esqueceu de tudo aquilo que Deus havia feito, e ainda foi mais, além da ingratidão, o povo disse assim: pelo menos lá nós tínhamos carne e pão. Olha só,
preferir